Para quem não me conhece, eu sou o David Roque, proprietário da Connection, junto com a Priscila, minha esposa. E eu quero falar um pouco com vocês aqui a respeito de precificação de peças e produtos. Tenho já uma experiência aí no mercado financeiro de 19 anos, trabalhando em financeiras, como supervisor, gerente. E também aqui na Connection há 7, 8 anos eu estou junto com a Priscila, gerenciando mais essa parte financeira e administrativa. Eu quero passar algumas dicas, algumas coisas para vocês. Muitos clientes têm dúvidas em como que precifica uma peça. Então a gente quer passar alguma coisinha para vocês aqui, para saberem como que é o custo de uma peça e o que vocês têm que agregar de valor para conseguir chegar num resultado legal e conseguir pôr uma margem boa. Sabe exatamente quanto que a sua empresa tem de lucro hoje? Lucro ou prejuízo, né? Se você não sabe exatamente qual que é o valor que a tua empresa está dando de lucro para você, você precisa urgente começar a fazer um trabalho de gestão financeira para saber aquilo que está dando certo e aquilo que está dando errado, porque isso vai interferir diretamente no valor da sua peça. Um princípio básico que você precisa saber é como que você calcula esse lucro no final do mês. É algo bem simples, mas o lucro de uma empresa ele é basicamente calculado pela diferença entre aquilo que entra na sua conta e aquilo que sai da sua conta. As pessoas que a gente conversa, parceiros de negócios e clientes, eles não têm uma mínima noção se a empresa dele está legal, saudável financeiramente, ou se não, ele está tendo prejuízo, ele não sabe dizer ao certo. Se você não tem um software que faça essa gestão para você, como um estoque, um plano de contas a pagar e receber, isso pode ser feito até mesmo numa planilha de Excel. Eu utilizo muito Excel para fazer esse tipo de planilha. E é importantíssimo você saber, no mínimo, se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. É simples, você pega o valor que está entrando, aquilo que você vende, aquilo que entra na sua conta através de depósito, boleto, Pix, cartão, e aquilo que sai, todas as suas contas, os seus gastos, o pagamento do seu pessoal, de funcionário, água, luz, telefone, compra da matéria-prima, da peça pronta. No final das contas, isso tem que dar resultado, tem que dar um saldo positivo. Então, se você já tem esse tipo de planilha, software que faça esse tipo de coisa para você, ok, você está no caminho certo. Agora, se não, é importante começar a fazer, para você saber mensurar esse relatório, se a empresa está dando lucro ou não. É importante a gente fazer um plano de contas. O que é esse plano de conta? A gente precisa detalhar aquilo que eu tenho de gasto. Eu vou falar para vocês aqui um plano de conta que é um plano de conta para despesa. Existem também os planos de contas para entradas, mas eu quero falar com vocês das saídas, porque é isso que vai impactar na precificação da peça. Cada empresa é única e não existe um plano de contas padrão para qualquer empresa. Existem sim algumas contas que são inerentes a qualquer empresa. Qualquer empresa que esteja funcionando, ela vai ter essas contas, como salário, aluguel, energia elétrica, despesa com contabilidade, material de escritório. Isso todas as empresas têm. Mas o interessante é você fazer um plano de conta adaptado à tua realidade. Aqui, no nosso caso, como fábrica, nós temos, por exemplo, a despesa da fotocorrosão, que não são todas as empresas que têm esse tipo de despesa. Eu tenho despesa, por exemplo, com um motoboy, a gente encaminhar uma peça para determinado lugar. Tem empresas que não têm. Então é importante você identificar quais são esses pontos, quais são as despesas da sua empresa e elaborar um plano de contas. Esse plano de contas ele serve como um indicador para saber aonde está sendo gasto o seu dinheiro. Se o seu dinheiro está sendo gasto muito com salário de funcionários, ou está sendo gasto muito com terceirização, se você tem gastado muito com combustível, se a tua conta de energia elétrica está muito alta, através desse plano de contas, você detalhando aquilo que sai da sua conta, planilhando, ou até mesmo num software, você consegue identificar aonde que o teu dinheiro está escapando. Além desse plano de contas que a gente trabalha, existe também algo muito importante que todo empresário precisa saber, que são as suas despesas. E elas são classificadas em duas partes, que são as despesas fixas e as despesas variáveis. O que são essas despesas fixas? São aquelas despesas que não dependem do volume da tua produção. Independente se você produziu muito ou produziu pouco naquele mês, você sempre vai ter aquela despesa. Um exemplo da despesa fixa é o aluguel. O aluguel ele não varia de acordo com se você vendeu ou produziu muito. O salário dos seus funcionários também não interfere. Isso tudo você tem que levar em consideração quando você quer colocar o preço numa peça.
As despesas variáveis são aquelas despesas que variam conforme a tua produtividade. Se você naquele mês produziu mais, a tua despesa vai ser maior. Se você produziu menos, a tua despesa vai ser menor. Eu posso dar como exemplo de uma despesa variável a comissão dos teus vendedores, dos seus representantes. Então, a respeito das despesas fixas e variáveis, é importante você separar elas, para saber realmente o que a tua empresa está gastando. E você separando essas contas em despesas, se são fixas ou variáveis, você consegue saber, olha, eu tenho X por mês que eu tenho de gasto que é fixo, isso não vai mudar, independente se eu vender muito ou vender pouco. Mas eu tenho um outro Y de gasto que isso vai variar se eu vender muito ou vender pouco. Isso é importante na hora da precificação. Você pode se perguntar, tá, mas afinal de contas, quanto que custa a minha peça? Vamos dar um exemplo. Se você comprou ali a tua peça por R$ 12,50 do seu fornecedor, você quer ter um lucro de 100% nela. É só vender ela por R$ 25? De jeito nenhum, não. Porque a gente precisa entender que se você é um empresário pequeno que está começando agora, ou se você já é um grande empresário, não é só aquilo que você compra a tua peça que é o custo dela. Você tem um monte de despesa que está envolvida em todo o processo, se você é fabricante ou vendedor, isso tem que ser computado no valor da peça final. Se você comprou essa peça por R$ 12,50, não adianta tentar vender ela por R$ 25 achando que está tendo 100% de lucro. Você gastou energia elétrica para fazer essa peça, você gastou mão de obra com pagamento de salário dos seus funcionários, teve que ter um material de limpeza para limpar a tua bancada de trabalho, a tua estação. O custo da tua peça, então, ela vai abranger o valor de compra que você teve dessa peça, mais o valor das tuas despesas fixas e variáveis. Isso não existe uma fórmula padrão, não existe uma fórmula mágica que você consiga calcular. Cada empresa é única e você vai ter que adaptar o teu negócio às tuas despesas. Aqui na Connection, nós usamos o tempo que é necessário para fabricar determinada peça. Então eu sei, por exemplo, nosso catálogo tem mais de 3.000 peças, mas eu sei cada uma dessas peças quanto tempo eu levo para produzir. Em cima desse tempo que eu levo para produzir, eu consigo calcular quanto tempo que eu levei para produzir eu gastei do meu aluguel. Quanto tempo que eu levei para produzir essa peça eu gastei com energia elétrica, com funcionário. O segredo está em você saber quanto determinada peça custa da despesa fixa e variável. Isso é só com o tempo, é só fazendo esses lançamentos numa planilha, num controle financeiro, num software. Você vai conseguir descobrir que determinada peça leva X reais de despesa fixo, Y reais de despesa variável. Você consegue, nessa somatória, saber quanto custou realmente essa peça. Mas você precisa me explicar por quanto que eu preciso vender a minha peça. Se é 50%, 100%, 1000%. De novo, não existe uma fórmula mágica. Isso você tem que levar em consideração dois aspectos muito importantes para você conseguir precificar a tua peça. O primeiro dele é o valor do mercado. Você precisa estar antenada no mercado, no seu nicho, no seu segmento, para saber quanto que essa peça, se não igual ou semelhante, está sendo vendida. Você pode às vezes até pensar que a tua peça você teve um custo imaginário, vamos lá, de R$20, você vai vender ela por 40 e está dentro do mercado. Mas o mercado às vezes está vendendo essa peça por 11, 12, 13 e você não vai conseguir atingir nunca uma margem de lucro satisfatória. Então é importante você fazer uma pesquisa de mercado, saber se aquela peça é igual ou semelhante, o quanto que ela tem custado. Eu tenho clientes, por exemplo, que chegam a colocar mais de 1000% em cada peça. Eles compram às vezes algumas peças nossas por R$40 e revendem por 400. Pode fazer isso, David? Pode, mas você tem um nome já na praça? Você tem um know-how dentro do mercado, do teu segmento, que você pode falar, eu supor um preço na minha peça que os meus clientes vão comprar. Você precisa entender para quem você vende. O poder aquisitivo da pessoa que vai comprar a tua peça, ela tem capacidade de pagar tudo isso. Acho que um exemplo muito claro que nós podemos ter é o exemplo da Apple. Um iPhone, ela vende hoje por mais de R$10.000. E as pessoas fazem fila na frente da loja para comprar um iPhone. E com certeza a margem de lucro dela é absurda. Embora tenha muita tecnologia envolvida, materiais de primeira, mas a margem de lucro dela é absurda, porque ela já tem um know-how, ela é uma empresa estabelecida como líder de mercado. Em segundo lugar, você precisa levar em consideração o custo de fabricação da tua peça, que é aquela fórmula que eu te passei. O custo da tua peça ela envolve o valor de compra de uma peça, mais o valor da despesa fixa e variável. Suponhamos que você não faça essa conta e está vendendo tua peça por R$15.
E agora, depois que eu te passei essas dicas, você faz essas contas e percebe que a tua peça está custando R$19. Está tendo prejuízo, você está pagando para trabalhar. Por isso que é muito importante você ter essa noção de valor de mercado e também do custo de fabricação da tua peça. O custo de fabricação da tua peça nunca pode estar maior do que o custo da peça em si. Você tem que pensar que além do custo da tua peça, você vai colocar a tua margem de lucro em cima, porque ninguém trabalha de graça. Então você precisa entender o mercado, entender os custos de fabricação para colocar o teu valor em cima da peça. Então, como eu disse para vocês, isso é muito importante para que você saiba custear a tua peça e precificar a tua peça. Você precisa levar em consideração o valor que você comprou, as suas despesas. Então, se as suas despesas não estão muito bem claras, não estão muito bem distribuídas, você precisa começar a entender o teu negócio. Se você não tem noção nenhuma, você precisa chamar pessoas que contribuam com você nisso. Talvez o teu contador, ou alguém que entenda um pouco de uma planilha, de um software, porque não importa o tamanho da tua empresa, se você está começando agora, se você é grande, isso é algo importantíssimo para que o negócio comece certo e continue dando certo. Você precisa saber os teus gastos, porque não é só colocando um preço, sabendo vender uma peça, que se chega num resultado. Aqui na Conectio a gente sempre brinca que a Priscila toma conta dessa parte de venda, de atendimento ao cliente, de colocar a cara. Tanto é que eu acho que é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês, porque eu cuido mais dessa parte que ninguém vê, uma parte financeira, uma administrativa, onde você precisa saber gastar bem, não só vender bem. Se você souber gastar bem, gastando pouco, gerando mais lucros, seu lucro vai ser maior, seu resultado vai ser melhor e no final das contas todo mundo fica feliz. Para você que gostou disso tudo que eu falei, que fez sentido para você, na sua empresa, no seu dia a dia, eu tenho uma outra dica também para te dar. Muitas pessoas perguntam para nós como que ela precifica uma peça bruta, que ela vai colocar o valor do banho em cima. Se você tem essa dúvida de como fazer esse cálculo da foliação da peça, do banho da peça, eu vou deixar meu WhatsApp no final dessa gravação e você vai entrar em contato comigo que eu vou te passar uma planilha, eu vou te passar algumas dicas de como fazer essa precificação de uma peça folheada, ok?